Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutora Lídia. Bom dia, Laudeci. Bom dia, Aninha. NL Gastronomia. Não sei de quem se trata, mas bom dia. Drica Abreu, Lincoln, Grande Vitinho, Roberto Jacinto, Margarida, Sabrina e Amanda. Bom dia, Sabrina, lindona. Amanda, donas das fotos mais bonitas da internet. Cada lugar lindo, viu, Amanda? Fico só acompanhando. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia, Selma, Cláudia. Até agora o Lincoln... não, agora o Raul também. Os nossos representantes do público masculino. Ah, rapaz, NL Gastronomia é meu irmão. Norton Levi, maravilha. Bom dia, gente. Bom dia, Léo. O público masculino chegando aí, ó. Gilmara, bom dia. Tatiana, bom dia. Bom dia, meu povo. Hoje, para quem tá seguindo... Aí, bom dia, Renatinha. Hoje, quem tá seguindo o nosso estudo sabe que a gente chega no fim da carta de Tiago. Que baita caminhada, né? Estudo muito bom. Para mim foi muito bom revisar todos esses pontos aqui de Tiago. A última parte do texto agora é especialmente abençoadora. E eu tô doido para começar esse estudo agora com vocês. A gente vai começar lá no capítulo 5, verso 13, vai até o final no verso 20. Bom dia para todo mundo. Olha a Jo aí, bom dia, Jo. Bom dia, Aline. Eu sei, artesanal é Aline, eu sei. Adriana Cavalcante, Raicinha, dona da granola mais gostosa de Fortaleza, não é isso, Dri? Bom dia, meu povo. Sandra, Marlene, muito bom. Gente, Tiago, eu fico olhando aqui para minha Bíblia que tá, o título do programa em inglês aí é James, né? Aí todo tempo eu vou dizer Tiago, é James, não, Tiago. Tiago 5, do 13 ao 20. Convido você a abrir a sua Bíblia, a acessar no seu celular. Talvez fique meio difícil, né? Porque você tá vendo, imagino eu, o Instagram no seu celular. Eu não sei se vocês sabem, mas... quem usa o navegador do Google Chrome, eu acho que em qualquer outro navegador também dá certo. Você pode acessar a sua conta do Instagram lá e pode assistir essa live na sua tela. E fica legal porque fica a telona cheia e toda essa ruma de comentário aqui fica do lado direito. Então é interessante, foi uma opção que eu fiz às vezes quando eu estou na frente do computador e tem alguma live interessante que eu quero ver, eu coloco lá aqui no computador. Enfim, só uma dica, né? Então vamos ler, Tiago capítulo 5, dos versos de 13 a 20, ok? Olha, a Fernanda está dizendo que já vê no computador. Não, Norton, você está perguntando se foi o primeiro hoje? Não, hoje não foi você não. Hoje foi a Ana, se eu não me engano. Quer ver, ó, tem como eu voltar aqui. Foi a Lídia, doutora Lídia. Ela foi a primeira a entrar hoje. Maravilha. Vamos lá. Tiago capítulo 5, verso 13, nos diz assim então, a partir de agora eu já não leio mais os comentários, tá bom? Envia aí o link para outras pessoas participarem. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Tiago pergunta isso lá no primeiro século, mas essa pergunta vale para nós hoje, no 21º século da história cristã. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Aí quando ele pergunta, ele responde, se há, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, por outro lado, se há, que ele cante louvores. Entre vocês, verso 14, há alguém que está doente, se há, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, vamos já falar sobre isso, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, o profeta Elias, lá do Antigo Testamento. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Termina a carta de Tiago. Vamos orar juntos e vamos pedir orientação e discernimento a Deus. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que tu guies a nossa mente e o nosso coração no entendimento desse texto que a gente leu, um texto tão atual, tão incisivo, tão importante, ó Deus, para a nossa edificação, com vistas à nossa conduta no mundo em que nós vivemos. No nome de Jesus, Senhor, abre a nossa mente, clareia o nosso entendimento agora, Senhor, e escancara as portas do nosso coração para receber os teus ensinos. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, deixa eu repetir algo que eu já falei agora há pouquinho no início, quando o povo estava entrando. A gente está terminando a carta de Tiago agora. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque nós começamos o nosso estudo bíblico aqui há 3 meses atrás. Essa é a 32ª entrada ao vivo, né? Acho que é a 32ª ou é a 3ª, não sei. Mas fato é que nós começamos há 3 meses do início da quarentena com a proposta de estudarmos as cartas pastorais. Vimos a 1ª e a 2ª carta de Pedro, vimos a 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Foram cartas fortes, muito importantes. Começamos lá por João, porque ele vivia um momento muito parecido com o nosso, não de pandemia a partir de um vírus, mas de uma pandemia geral no mundo romano, sob a ameaça deste vírus ameaçador chamado Roma. E aí o João escreve para uma igreja que tanto sofria esta pandemia da perseguição que vinha de fora, como também que vinha de dentro, as heresias, está lá na 2ª carta dele. 1ª e 2ª Pedro na mesma linha, muitos ensinos importantes para nós. E a carta de Tiago, nestes 5 capítulos, trouxe para mim, acho que para você também, muitos ensinamentos práticos, querendo dizer o seguinte: olha, vocês estão aí encurralados pela dureza da vida, pela realidade da pandemia que trouxe essa maré de medo, incertezas e muita angústia. Portanto, se agarrem nessa fé que vocês têm. É ela quem vai fazer vocês resistirem. Lembra-se do estudo passado? Ele fala de paciência e perseverança. O Jó foi um grande exemplo de como alguém humano até o core, ele não aguentou e explodiu em impaciência. Mas como servo de Deus, ele perseverou. Então a carta ao Tiago é este convite a uma perseverança alicerçada na fé, mas que exige que esta fé não fique só de palavras, mas se traduza em ações. Mostra-me a tua fé sem obras, disse Tiago, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então é uma carta que nós estamos encerrando hoje com muitos ensinos que pegam os nossos pés assim pelo mocotó ali, ó, e pum, finca na terra e diz assim, ó, a fé não é algo para outro mundo, para uma esfera metafísica de uma religião desconectada da vida. A fé é algo que, se não for aplicado de segunda a segunda, não serve para nada. Se for uma fé para ficar só no dia de domingo, seja na missa ou no culto, ela não tem serventia nenhuma. É uma fé que se traduz no cotidiano, na poeira de quem está com a mão no arado do dia a dia. Você sabe que o agricultor bota a mão no arado ali para arar a terra e ele vai comer poeira muita, porque o arado corta a terra para poder jogar a semente ali. Então quem vai com a mão no arado está se propondo a uma caminhada de comer poeira. Então esta fé é uma fé de quem está disposto a comer poeira no cotidiano, com a mão no arado da história. É isso que o Tiago está nos dizendo. E eu estou fazendo esta introdução com você porque eu não saberia dizer que outra carta mais apropriada nós teríamos para estudar nessa hora que não a carta de Tiago. Porque é esta carta que nos chama a uma fé que faz sentido. Amém, gente? Então nós estamos encerrando essa carta.
No final da live hoje eu vou te dizer então, finalmente, qual será a nossa nova proposta de estudos, começando na segunda-feira. Te digo já como é que vai ser essa caminhada. Vamos voltar então para o texto agora que a gente leu, Tiago 5, do 13 ao 20. Cláudio, meu cunhado, está entrando aqui. Vamos lá. No capítulo 5, lá no verso 13, ele vai até o verso 16, falando sobre oração, mas de uma maneira revolucionária para a mente destes judeus que se converteram à mensagem do Cristo. Ele está dizendo assim, ó, se tem alguém sofrendo, que ore. No meio do sofrimento, a melhor coisa que a gente pode orar não é reclamar dos céus por que isso está acontecendo, não é protestar contra o presidente, contra o vizinho. A melhor coisa que a gente faz quando está em sofrência, vamos dizer assim, em tribulação, primeiro lugar é oração. Tem a hora do protesto também, claro. Tem a hora da luta pela justiça, claro. Mas em primeiro lugar, oração. Sabe por quê? Porque a oração nos conecta com o autor da vida. E a oração insistente e continuada não vai convencer o autor da vida a fazer o que a gente quer. Vai moldar as nossas vistas para a gente enxergar o mundo da forma que o autor da criação quer que a gente enxergue. Então a gente está aqui sofrendo. Aí a gente tem a tendência de reclamar com os céus e perguntar por quê e até quando. A gente insiste na oração e de repente os nossos olhos mudam e a gente enxerga nem necessariamente o porquê e o até quando, mas a gente enxerga que a vida é mais do que aquele momento circunstancial em que a gente sofre. Essa é a razão da oração. Quem ora muito adquire o olho de Deus, ou a vista que enxerga o mundo com os olhos de Deus. E aí, meu amigo, tudo muda. A gente cai de joelhos diante do gigante que nos amedronta em oração a Deus. E quando a gente se levanta, o gigante se apequenou, porque a gente esteve durante tempo insistido e continuado na presença daquele que é maior do que qualquer gigante. Faz sentido isso? Total. É por isso que o Tiago começa dizendo, tem alguém que está sofrendo, que ele ore, não é pedir oração, ora por mim porque eu estou sofrendo, pode pedir, mas não é só isso. Se tem alguém sofrendo, que esse alguém ore, para que a sua mente se abra, para que o seu coração se alinhe com o coração de Deus e para que você receba esse novo par de lentes, através dos quais você enxerga o mundo, os problemas e o sofrimento, a partir de uma outra perspectiva. E aí ele fala, tem gente que está sofrendo, agora tem gente que está feliz. O que vai fazer quem está feliz? Canta louvores, agradece a Deus, reconhece a sua santidade. Entre vocês alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Deixa eu dar uma explicação aqui sobre isso, para que não pareça contradizente. Tem alguém que está sofrendo por causa de doença. Aí o texto bíblico fala assim, ora. Está lá no verso 13. Aí no verso 15 diz assim, quem está enfermo, ao invés de orar, vai chamar os presbíteros para orar por você. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando assim, ó, se você está sofrendo, seja por doença ou qualquer coisa, ore para que seus olhos mudem, para que seu coração se acalme e para que você se fortaleça na confiança de que no meio do sofrimento ou da doença, o Senhor é contigo. Primeiro ponto. Agora, depois que você orou, aí você está sofrendo ainda com enfermidades, ou seja, com o que for, chame a liderança da sua igreja. Ele fala aqui de presbíteros, a palavra grega presbíteros, são aqueles anciãos, são pessoas experientes, é gente que a comunidade escolheu para serem seus líderes, são os pastores, são aqueles que têm sempre uma palavra de sabedoria. No meu ambiente presbiteriano, a igreja tem um sistema de governo chamado representativo. O que é isso? A assembleia da igreja se reúne de tanto em tanto tempo e a gente elege a partir do voto os nossos líderes.
São poucas as vezes que a Assembleia se reúne no nosso ambiente presbiteriano, mas a gente faz isso de 5 em 5 anos para eleger o pastor titular, para eleger os presbíteros e os diáconos. Então é gente que a comunidade confia para cargos de liderança. Então o que o Tiago está dizendo é o seguinte, olha, depois que você orar e que Deus trouxer paz ao seu coração, conta com os líderes da sua igreja, pede para eles orarem por você também. É importante esta dimensão onde você se sujeita a uma liderança mais experiente e madura, que está ali não para exercer uma liderança autocrática, né, opressora, mandona, mas para exercer uma liderança servil, que no momento que você bater um fio e disser, estou doente, estou precisando de ajuda, eles estarão prontos para orar e para auxiliar. E quero dizer para vocês, essa é a liderança da nossa igreja, porque eu conheço. Então, orem pelos que estão enfermos, os presbíteros, os líderes da igreja, unjam com óleo, não tem mágica nenhuma no óleo, tem apenas um processo litúrgico abençoador. E aí ele continua no verso 15, dizendo assim, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Aqui agora é o pulo do gato, ó. E orem uns pelos outros para que sejam curados. O que ele está falando aqui é em total consonância com o verso 13, que quem está sofrendo ore por si mesmo, com o verso 14, que quem está sofrendo por doença coloque pedidos de oração para a liderança da sua igreja, e aí no verso 16 ele conclui falando, então a dinâmica é, orem uns pelos outros. E ele conclui falando, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele não está dizendo a oração de um pastor é poderosa e eficaz. A oração de um sacerdote religioso é poderosa e eficaz. Ele não está dizendo que somente a oração do presbítero com a unção do óleo é poderosa e eficaz. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que a oração daquele que foi feito justo aos olhos de Deus a partir do sacrifício de Jesus Cristo, a oração de todo e qualquer crente que está debaixo do senhorio de Jesus Cristo e movido pelo poder abençoador do seu Espírito Santo, esta oração é poderosa e eficaz. E aí ele apresenta o Elias, são os versos 17 até o verso 18. O Elias foi um grande profeta em Israel. Ele era da região de Tesbe, o Tesbita, né? Esquisito o nome, mas era lá a região do profeta Elias, da terra de Israel. Ele era um homem comum, mas foi um homem assim, importantíssimo para a história de Israel e usado de maneira muito poderosa. Agora, o que o Elias tinha que talvez eu e você não temos? E aí a gente fica achando que a vida dele, né, os feitos dele foram mais poderosos que o nosso. O Elias tinha isso que o texto está aqui dizendo. Ele tinha intimidade com Deus. Ele orava ao Senhor, ele vivia na presença de Deus, ele sujeitava a sua segunda-feira até a segunda-feira seguinte, né? Estou brincando porque naquela época não se contava de segunda a segunda, era outra forma, mas ele sujeitava os dias da sua semana ao Senhor. E conquanto nós fizermos isso, nós teremos habitando em nós o mesmo poder que habitou o profeta Elias, que orou aqui para que não viesse água sobre a terra e passou 3 anos e meio sem chover. Depois ele orou de novo, depois daquele evento lá com os profetas de Baal, no monte... Como era o nome do monte, meu Deus? Eu estive lá 2 vezes. Carmelo, e no alto do monte Carmelo, ou Carmel, ele orou e a chuva veio. Então, gente, o poder de Deus opera através daqueles que se dispõem a caminhar com Deus. Qualquer um orando pode estar sendo um instrumento do poder de Deus, que traz cura, que traz paz ao coração, que traz chuva, que traz seca, o que for. Tudo alinhado com o propósito de Deus. Isso aqui, dentro do contexto de algo que o Tiago acabou de falar, é importante. Há uma semana atrás, talvez, nós lemos um trecho da carta de Tiago, quando ele diz assim, vocês oram, pedem e não recebem, porque vocês oram motivados pelos seus próprios interesses. Lembram disso? Acho que está lá pelo capítulo 3, comecinho do capítulo 4. Quando o Tiago diz isso, agora aqui no final,
ele faz um contraponto dizendo o seguinte: olha, se vocês orarem com a confiança que o profeta Elias orou, pedindo que não chovesse, não vai chover. Mas por quê? Porque era só porque o profeta queria que viesse a seca sobre a terra? Não. É porque era propósito de Deus naquele momento segurar a chuva e 3 anos e meio depois liberar a chuva. Era parte de um juízo de Deus sobre Israel. Então a nossa oração, ela precisa ser alinhada com os propósitos de Deus. E como que eu vou saber se a minha oração está alinhada ou não com o propósito de Deus? Na medida em que eu investir tempo na presença desse Deus, lendo a sua palavra. Fui pegar aqui minha Bíblia, nem está aqui, está dentro da mochila, mas eu estou com ela aberta aqui no computador na minha frente, lendo a palavra de Deus que está aqui, ó. De segunda a segunda, pode ser pequenos trechos, uma live dessa, uma pregação que você escuta, o culto que você frequenta, quando puder frequentar, mas é aquela pergunta: do que é que eu estou enchendo a minha mente? Se for da palavra de Deus, gasta em oração, em leitura reflexiva e contemplativa. Isso começa a moldar a minha forma de pensar. Minhas decisões mudam, a minha sabedoria cresce, as minhas orações se tornam menos egoístas, mesquinhas e materialistas e se tornam orações ou rezas mais alinhadas com o propósito de Deus no mundo. E eu queria chamar a atenção porque no verso 16 ele diz assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam sarados. Essa coisa de confessar pecados um para o outro, o que ele está falando aqui? Ele está fazendo um convite para que a gente não esconda quem nós realmente somos, desta dinâmica da comunidade cristã. Se você tem alguém com quem você pode abrir o seu coração, alguém que está também debaixo do senhorio de Jesus Cristo, alguém que pode ouvir o que você vai falar quando você quiser abrir o seu coração e não vai te julgar, não vai te excluir da sua vida, é aquela coisa da bênção de sermos vulneráveis. Então o que o Tiago está dizendo é mais ou menos assim, ó: confessem ao ponto de se tornarem vulneráveis, tirem a máscara, mostrem de fato quem vocês são um para o outro na dinâmica da comunidade da fé, porque com isso vocês serão sarados. Em outras palavras, existe cura dentro da comunidade cristã quando esta comunidade tira as suas máscaras, se trata com autenticidade e verdade, e uma relação cheia de autenticidade e verdade, onde a gente não precisa fingir quem não se é. Ela é uma relação que promove cura e crescimento. Isso é verdade para a relação conjugal, isso é verdade para um namoro. Até quando um namorado consegue esconder a sua verdadeira identidade? Enquanto ele conseguir, essa relação não progride. Ela fica girando em círculos, patinando sobre o gelo e não caminha, não vai para frente. Um casamento igualmente. Então, tenham esta coragem de se exporem, de dizerem verdadeiramente quem são. Agora, dentro, obviamente, de um ambiente seguro, de uma comunidade cristã. Ele está falando aqui uns aos outros dentro da comunidade cristã. Você não precisa ficar se abrindo com qualquer pessoa que não vai entender o que você está falando, que vai apontar o dedo, te julgar e quem sabe até te prejudicar. Mas num ambiente seguro, seja da conjugalidade, de uma relação amorosa ou de uma relação fraterna dentro da comunidade cristã, a vulnerabilidade de ser quem você é muito positiva. Ela é dolorosa, ela me tira da zona de conforto, mas é positiva porque ela me coloca num ambiente de cura mútua e pessoas curadas vão mais longe e crescem. Amém? Guarda essa frase aí porque ela é instagramável. Gostou dessa? Pessoas curadas vão mais longe. É uma frase instagramável, instagrammable, foi um termo que eu vi esses dias aí. Mas volta. E aí ele fala do Elias e no final ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados.
A conversão aqui é no exato sentido do termo lá, mudança de direção. Ele não é aqui não é o termo de conversão no sentido de salvação em Jesus Cristo. Pressupondo que já houve este encontro salvador com Jesus Cristo, essa pessoa ainda pode querer pegar um caminho errado, que separa ela de uma comunhão plena com Cristo. Então, se alguém abrir o coração contigo, você está percebendo que no que essa pessoa colocou para você tem algo que está desviando ela de um caminho saudável, Tiago está dizendo, é seu papel em amor chegar para essa pessoa e dizer, olha, esse caminho não está legal, volta para esse caminho para que a gente possa continuar caminhando na direção dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E ele diz, quem faz isso, quem converte um pecador de seu caminho errado, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados ou curados. O termo aqui é exatamente cobrirá muitíssimos de seus pecados, no sentido de trazê-los para o centro de novo. Então, gente, o que o Tiago termina é dando uma palavra de ânimo para a comunidade cristã. Repare que ele está dizendo que existe sofrimento, existe também alegria, existe enfermidade, mas existe também saúde, a saúde daquele que olha e diz, volta para esse caminho. Existe oração dos presbíteros pelos membros da comunidade, mas existe também a oração de uns pelos outros, da irmãzinha pela outra irmãzinha, do irmão pelo irmão, do amigo para com o amigo. Nesta dinâmica da comunidade, o Espírito de Deus opera, trazendo cura para as enfermidades do corpo, trazendo cura e restauração para as enfermidades da alma. O Espírito opera de maneira corretiva amorosa, porque tem a correção desamorosa. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui ele fala que vai haver cura, vai haver perdão de pecados, vai haver salvação e conversão, quando nós nos empenhamos em sermos instrumentos de cura na vida de alguém que porventura estava caminhando para longe do Senhor. É nosso papel sermos esse instrumento de correção e também é nosso papel e disposição sermos essa pessoa humilde o suficiente para ouvir de outro que a nossa caminhada não está legal. E essa humildade vai nos fazer curar-nos desta nossa arrogância e falta de humildade que nos faz querer ser os donos da verdade sempre. E às vezes vai nesse ímpeto de dono da verdade e taca com a cara na porta, lá na frente, ou dá uma cabeçada na parede que você não estava enxergando. Então a gente precisa dessa humildade para viver num ambiente da comunidade cristã, onde eu falo, sou ouvido com amor e recebo uma palavra de correção amorosa e continuo caminhando bem, ou onde eu também posso ouvir alguém abrindo o seu coração e ser usado por Deus para dizer, cara, sai desse caminho, vamos entrar nesse outro aqui, porque esse aqui está te levando para longe daquilo que é um propósito abençoado para a tua vida. E juntos crescemos na correção do Senhor. Essa é a proposta da carta de Tiago. Tem alguém sofrendo no vosso meio? Ore, porque quando você ora, o sofrimento ganha uma nova perspectiva e você vai mais longe. Está precisando que alguém ore por você? Chame a comunidade para orar, sejam os líderes, para que eles te unjam com óleo. A gente faz isso nas quartas-feiras, no nosso culto de oração presencial lá na igreja. Mas ore também uns pelos outros, liga para um irmão, para uma irmã querida, peça para que ele ore por você, abra o seu coração, diga o que está acontecendo, porque uma palavra cheia de amor vinda do outro lado te trará cura. E juntos, no ambiente da verdade, iremos mais longe. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém, queridos? Amém. Então é isso, terminamos a carta de Tiago. Vamos recapitular lá o que a gente fez? Primeira, segunda e terceira carta de João, primeira e segunda carta de Pedro e carta de Tiago. Olha aí, em 3 meses nós estudamos 6 livros da Bíblia. E olha que a gente leu praticamente todos os versículos, hein? Na carta de Tiago eu pulei alguns, porque eles estavam dentro do tema seguinte que eu já ia estudar,
Mas olha que legal, quem está comigo do início aí, ó, você leu 6 livros da Bíblia, entendendo o que estava lendo, agradecendo a Deus pelas lições, e tenho certeza que acrescentou na sua caminhada e fez de você um homem e uma mulher de Deus melhor do que você é. Então, gente, isso aqui é coisa boa para a gente se tornar discípulos e discípulas de Cristo, para que a gente se torne pessoas melhores. Amém. Vamos fechar isso aqui com oração e depois eu vou dar um aviso de como serão os nossos próximos estudos, ok? Vamos orar juntos? Deus querido, nós só temos a Te agradecer pela verdade do Teu Evangelho, Deus, pela verdade da Tua Palavra, pelo poder dessa palavra que nos desloca das nossas zonas de conforto, nos empurra adiante com um propósito maior, faz com que a gente seja corrigido, instruído, nos força, meu Deus, a uma autorreflexão e nos coloca adiante na vida. Obrigado, Senhor, por essas verdades. Eu oro por pessoas que talvez estejam acompanhando esses estudos, mas precisam de um passo além, de um passo definitivo de entrega de seus corações ao senhorio de Jesus Cristo. Oro para que o Senhor lhes dê ousadia, coragem. Oro, meu Deus, por gente que está aqui conosco e que ou está doente do corpo ou conhece alguém que está doente e tem orado junto conosco por cura. Fazemos o que a carta de Tiago agora nos ensina, oramos uns pelos outros e pedimos cura plena para o corpo e para a alma. Em nome de Jesus, meu Deus, ouve a nossa oração e que os sofrimentos do tempo presente sejam apequenados pela grandeza, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Quando nos damos conta de que o Senhor está presente na trajetória das nossas histórias, os gigantes se apequenam e os problemas passam a amedrontar menos. Nós te pedimos então, meu Deus, que esta consciência nos visite todos os dias e que a gente caminhe como filhos e filhas confiantes do Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Maravilha. Pessoal, vamos lá. Vamos continuar estudando a Bíblia segundas, quartas e sextas. Ok? Eu vou dar um break na quarta-feira agora. Quarta-feira é hoje. Sexta-feira agora eu vou dar um break. Não teremos live na sexta-feira. Por quê? Porque eu estou preparando o material que nós vamos estudar a partir da segunda-feira. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e fizeram para ele uma pergunta. Era uma pergunta capciosa. E Jesus, ao responder esta pergunta capciosa, Jesus voltou lá para o capítulo 2 de Gênesis e deu uma lição para aquilo que eles queriam saber a respeito do dia a dia deles, dizendo assim: olha, o dia a dia de vocês está assim por causa da dureza dos vossos corações. Aí Jesus fala, porém no início não foi assim. E aí ele cita Gênesis 2. O que é que Jesus está fazendo? Ele está dizendo assim, para entendermos o dia a dia aqui agora, a gente precisa ter em mente antes o início de tudo. Então nós vamos começar um estudo temático do livro de Gênesis. A palavra Gênesis é início. Nós vamos passear pelos 50 capítulos de Gênesis, considerando alguns temas importantes lá do início, para a gente entender o nosso hoje. Que tal? A gente começa com a criação, Gênesis 1. Começa na segunda-feira um estudo temático e que Deus nos permita ser profundo e desafiador para a gente entender os princípios e encontrar sabedoria e discernimento para aplicar no nosso hoje. Essa é a minha proposta, vinha pedindo a Deus uma direção para essa continuidade e acho que o Senhor está nos dirigindo nesse sentido. Então, fica o meu convite, sexta-feira agora, de tempo, não teremos estudo, vou dar esse break e segunda-feira a gente recomeça
com os estudos de Gênesis, ok? Que Deus o abençoe. Agora deixa eu te pedir uma coisa importante, olha, divulga esse negócio aí. Eu lembro que quando a gente começou as devocionais aqui, nós tínhamos em torno de 100, cento e poucas pessoas e agora a gente está flutuando entre 50 e 60. O número não é tão importante, para mim pelo menos, mas eu acho que quanto mais pessoas assistirem, logicamente mais pessoas serão abençoadas, né? É claro que a numeração aqui ao vivo também diminui um pouco, porque eu comecei a colocar a reprise no YouTube, e aí eu vejo que muita gente vai assistir no YouTube depois, ok? É o conforto de quem não quer acordar para assistir, é o conforto de quem está trabalhando às 9h30 e pode confortavelmente assistir no final do dia, não tem problema. O meu objetivo aqui é que a coisa chegue em muita gente. Mas é como uma pessoa me disse esses dias, nada como a gente tá ao vivo, né? Você na tua casa, eu aqui, você sabe, olha, o Mário tá ali fazendo ao vivo, eu tô aqui ao vivo ouvindo. Eu acho que essa coisa da Avant Premiere, ela tem um sabor especial. Então eu quero te desafiar a divulgar essas lives. A gente vai preparar uma comunicação visual para esse novo estudo de Gênesis. Quando eu jogar aqui, divulga, manda para todo mundo e vamos bombar esses estudos a partir da segunda-feira, ok? Que Deus te abençoe então, conto com você, um forte abraço e até a nossa próxima live, entendendo o princípio de tudo. Segunda-feira, 9h30, recomeçamos. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.